Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Jefferson Silva, sou o criador do Método Orion e vamos aqui apresentar para vocês umas etapas aqui do teste de um robô que eu estou aqui trabalhando nele e a gente vai trabalhando na parametrização. Aí você vai ver o resultado desse robô ao longo do tempo aqui. Como ele foi mal, depois como ele melhorou, como ele está indo bem, tá? Por quê? Conforme você vai vendo ali, você vai vendo que coloca um tipo de gain. Por exemplo, você coloca uma determinada amplitude de gain e sempre chega perto não vai, chega perto não vai. E o loss vai aumentando. E aí você faz o quê? Você diminui a amplitude do gain, aí chega perto e acerta. Chega perto não vai, chega perto e acerta, chega perto não vai. E aí tem aquela questão. Um contrato, dois contratos, quatro contratos, oito contratos. E aí você vai vendo que conforme ele vai trabalhando, ele vai aumentando a mão e às vezes acerta, às vezes não acerta. Só que aí também o loss vai aumentando. Aí você tem que diminuir isso aí, essa quantidade de contratos, para poder, quando dá loss, o loss não prejudicar você muito. Acompanha no vídeo aí que eu vou mostrar para você o estudo que eu faço para poder validar o robô, beleza? Então vamos nessa. É o seguinte, eu vou mostrar aqui por janelas consolidadas, período em que ele deu loss, período em que ele deu gain, período que ele quebrou a conta e o período que ele está ganhando de novo, né? Aí vamos ver aí como que vai, porque assim, eu trabalho no robô e eu trabalho assim, vendo as alterações. Você vai perceber, por exemplo, que aqui, ó, ele chegou a operar aqui com um máximo de 9 contratos vendidos, 7 vendidos e tal, com 9 que ele ganhou R$ 225, duas vezes que ele chegou com 7 aqui ele perdeu, uma vez com 6 ele ganhou, e aí aqui ele chegou até 9 contratos, ganhou. Duas vezes ele chegou em 9 contratos, ganhou. E às vezes que ele chegou com 7, apenas uma ele perdeu. Ele vai progredindo. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Tomou um loss. Deixa eu ver, tá 25. Tá com a data errada. Aí, agora sim. É que ele. Tô colocando aqui de baixo para cima. Aqui, ele tomou um loss aqui com R$ 30, ele operou com 3, perdeu 93. Somando 30 mais 93 dá 123. Aí ele foi para 5. Com 5 ele ganhou 145. Pagou 123, pagou os custos e tal, beleza, ficou no lucro. Só que aqui, por exemplo, ó, ele já, de novo, ele tomou loss com 1. Ele aumentou para 3. E aumentou para 5. Somando os 3 loss, dá 31 mais 96 mais 95. Dá 180, 210, mais 11, mais 12. Deu R$ 222 de prejuízo. Mais os custos, né? Vamos deixar os custos aqui, porque os custos é 50 centavos por contrato operado. Com 7 contratos, ele ganhou 266, 266. Quer dizer que ele pagou os 222 mais os custos, pagou tudo. Porque aqui, ó, 7, 5, 12, 15, 16 contratos ele operou, deu R$ 8. 222 mais 8 dá 230. Se ele perdeu 230 e ganhou 266, 266, quer dizer que ele saiu com lucro dessa operação com... Essa operação que eu digo, né, uma operação com um contrato, uma operação com 3 contratos, é uma operação assim, que ele iniciou com um contrato, perdeu, comprou 3 contratos, perdeu, vendeu 3 contratos, perdeu, comprou 7 contratos, ganhou. Isso, estou considerando isso uma operação, tá? Porque quando ele entra, ele vai escalando tal, ou até dar o limite de contrato e dar o limite de loss e perder, sair fora, ou até ele dar alguém que nele aconteceu aqui. Tá? Aqui, por exemplo, ó, já não deu mais lucro. Aqui, ó, é que ele ganhou com um, ganhou com um, perdeu R$ 25. Tá? Perdeu 90, perdeu 180, 270, 295, mais 245. Olha o tamanho desse loss, né? Então, 295 mais 245 dá 540. Só que ele ganhou 207, já ficou 307 negativo. Então, aqui eu já faço análise. Vale a pena ele chegar com 9 contratos ou já encerrar com 7? Nesse caso aqui, queira ou não, ele teve um gain com 9. Mas se ele perde com 9 aqui, ele ia perder quanto? Mais de R$ 300. Ou seja, esse prejuízo ia escalar mais ainda. Então eu vou observando isso aqui. Bom, agora que você já entendeu, vamos à próxima janela de período. Essa daqui é 19 até o dia 23 de maio. Agora nós vamos do dia 24 até a próxima janela, que é onde para ver se ele... Aqui você está vendo, ele terminou nesse período, 19, 20, 21, 22, 23, com R$ 500 de prejuízo. Tá? Chegou a estar ganhando aqui no máximo 196.
Depois virou prejuízo, não aprumou mais. Vamos agora aqui. Depois daquele período, que ele perdeu R$ 500, veio esse período de bonança, que aqui é o período entre 24 de maio até 4 de junho. Tá? Esse é o período de bonança. Ganhou R$ 1.212 nesse período. Como ele estava perdendo já 500, quer dizer que ele ainda está com R$ 700 de lucro aqui. E aqui também, vamos ver aqui, ó. Ele chegou até 10 contratos uma vez, com 9 ganhou R$ 270, com 9 ele perdeu 270, e vendido também chegou com 10 contratos, ganhou 260, com 9 perdeu 126 e foi o máximo de contrato que ele operou. Então aqui, basicamente, quase que não fez. Se ele tivesse fechado com 7, o resultado teria sido bem semelhante, né? Porque aqui ele está com um pequeno lucro. Ó, aqui ele perde R$ 400, ganha 270. Ah, não, esse daqui é com 7. Então aqui ele ficou com prejuízo aqui de, como são 19, 20 contratos, dá R$ 10, mais uns R$ 20. Aqui ele está com lucro, quer dizer que no final ficou no lucro, né? Bom, mas você está vendo aqui como é que foi o período? Olha aí, ó. Ganhou, aqui ele estava ganhando 955, caiu para 479, chegou aqui a 1.610, caiu para 1.250 e subiu de novo. Agora vamos ver a última janela, que é do dia 5 agora, do dia 5 de junho até o máximo de perda que ele teve. Vamos ver, porque aí você vai ver aqui que alguma coisa aconteceu. Bom, você vai ver. Olha só, pessoal, que terrível que foi. Dia 5 e 6, foi numa quinta e sexta-feira. Dia 6 foi payroll. Olha aí, foi uma tragédia, né? Uma tragédia. Você vê que veio aqui, ó, perdeu R$ 3.461. Aqui eu tenho que fazer um estudo completo aqui para entender o motivo, ó, que ele perdeu tanto dinheiro. Eu não sei, né? Porque eu tenho que fazer esse estudo aqui. Porque é inadmissível ele perder tanto dinheiro assim em 2 dias, tá? E aí, ó, chegou em 9 contratos perdendo aqui um monte de dinheiro, chegou, ganhou 290. Ó, ele perdeu 150 mais 90, 240, 260 mais 200 dá 460, 530. Ganhou 290, não recuperou. Agora, esse daqui, ó, chegou aqui e perdeu com 10 contratos. Então, ó, a sequência de perdas que ele teve aqui, ó, não vou nem somar porque dá até tristeza. Só essas duas somas aqui de 340 mais 260 já dá R$ 600. Mas, vixe, mais aqui, mais 550. Já deu mais de 1.000 aqui. Então, é uma coisa terrível. Tá? Agora vamos à última janela, que é essa semana que nós estamos agora, que hoje é dia 11. Então, vamos ver 9, 10 e 11. Como é que foi o resultado dele. Aqui, como eu falei, eu vou olhando aqui alguns erros que eu vou identificando, alguma coisinha assim, eu vou trabalhando nele para ver se eu elimino essas possibilidades de perdas grandes assim. Esse aqui tudo, lembrando, esse aqui tudo, estou testando ele ainda, está em fase de teste e está no simulador, tá bom? Agora então vamos à última janela aqui, que é a partir do dia 6 até a presente data. 6, como eu falei, 6 foi sexta-feira, né? 5 e 6 aqui, ó. Então vamos no dia 9, que é essa semana. Até sem data final aqui, ó. Sem data final. Aí, em 3 dias, ganhou R$ 1.297. Em 3 dias. Tá? 9, 10 e 11 de junho. Bom, muito bom, né? Como é que foi o gráfico aqui, ó? Olha aí, ó. Praticamente só ganho, né? Ganho. Ó. Os dentinhos aqui. Chegou aqui a perder... saiu 360 para 88, mas em seguida já recuperou no mesmo dia, tá vendo? E aí já fechou, né? Vamos ver dias por dias aqui, como é que foi esses 3 dias aqui, ó. Dia 9. Ele fechou com R$ 348. Aquele dentinho lá que ele tava, que ele saiu 360 para 88, foi esse aqui. As operações. Quantos contratos ele operou? Tá vendo? Que ele chegou no máximo a 7 contratos. E já parou por aí. Então, foram bons dias de operação. Eu acho que aqui eu limitei ele para 7 contratos já, viu? Tem que ver isso aqui. Vamos ver. Então, esse foi aqui, ó, fator de lucro 2,01, 68% de operações lucrativas, etc.
Agora vamos ver aqui o dia 10. Personalizado. Dia 10. Ó, dia 10 ele ganhou R$ 472. Foram 23 operações, 73% de acerto. O fator de lucro já melhorou 3,04. E vamos ver aqui. O máximo de contratos que ele operou foi 5. Olha aí, ó. Tá vendo? Operou menos contratos e ganhou mais dinheiro. Ganhou dinheiro, né? Ganhou bem. Um robô que, se ele desse em média um valor desse, em média, 472 seria bom, né? Imagina, 22 pregão daria R$ 9.000. Bom demais, hein? Aí, olha aí. Foram essas operações realizadas, chegou no máximo a 5 contratos também. Então, viu? Quando ele chega, passa de 5, 7, 10 contratos ali, ele não vai, né? Aí, ó. O gráfico também foi bonito, né? Chegou aqui esse máximo de 421, tomou esse loss aqui, caiu para 254, e aí esse loss funciona assim, ó. Tá vendo? Vamos ver aqui. Olha aí, ó. Perdeu com 27. Perdeu com 3 contratos, 87. 87 mais 27 dá 114. Aí com 5 ele ganhou 145. Aí foi onde ele fez esse dente aqui, ó. Esse dente de perda. E voltou para o lucro. E fechou o dia na máxima histórica do dia. Na máxima histórica do dia. Entendeu, né? E aí vem hoje. Agora, se você observar aqui, ó, são 11 horas e 27 minutos. 11h30. E ele também está na máxima histórica do dia. Se eu encerrar agora, ele vai fechar o dia com R$ 476 de ganho. Tá? Isso aqui, ó, até esse horário, as operações aqui, ó, a última operação fechada às 11h20. E o que aconteceu também aqui? Ó, ele tomou um loss com um contrato, tomou um loss com 3 contratos, somando os dois deu 92, R$ 102 e ganhou 170. Olha só, 170 para 102 dá 68. Você desconta aqui 8 contratos, R$ 4. Então, quer dizer que fechou mais R$ 60 de lucro essa operação. E também, o máximo de contratos que operou foi 5. Aqui é onde eu vejo. Qual o máximo de contratos que é recomendável deixar? Você viu que essa semana, se eu colocar aqui o semanal, o máximo de contratos que ele operou nessa semana foram 5. 5 comprados, 5 comprados, 5 comprados. Uma vez chegou a 160, outra vez chegou a 120, outra vez perdeu 115. E aqui ele chegou a 7 contratos uma vez. Foi quando ele perdeu aqui esse 115, ele estava comprado em 5, ele vendeu 7. E com 7 ele foi para o lucro. Vamos ver como é que foi que terminou. Bom, a gente já viu, né? Já vimos essa operação aqui de 7 contratos. Que hora? Devia ter olhado a hora primeiro, né? Aqui, ó. Foi dia 9 às 11h28. Abertura, dia 9 às 11h28. Aqui, ó. Esse aqui mesmo. Ele perdeu R$ 12. Beleza. Perdeu R$ 96, somado 12 mais 96, dá 108. Mais 115 dá 223. E ele ganhou, depois, 182 com 7 contratos. Não pagou os 200 e poucos reais lá que ele perdeu. Não pagou, ficou no prejuízo. Mas depois veio esse lucro aqui de 26. E veio esse de 27. E veio de 11. Agora sim, ele já pagou esse prejuízo aqui. Né? 182, mais 26 dá 208. Aqui, mais 27 dá 235. 235 mais 11, 246. Quer dizer que ele já pagou esses 200 e poucos reais aqui que ele perdeu. Né? Então, beleza. E assim ele trabalha. Assim segue a vida. É um robozinho que eu estou testando aqui para colocar em conta real, mas você viu que com o loss desse que a gente teve, se eu colocar aqui 30 dias, nesse período aqui do dia 5 e 6, não dá, né? Não dá para colocar um robô desse, comercializar um robô desse com esse tamanho de loss em 2 dias. Tá? Então não importa o tanto que ele ganhou aqui. Você viu que ele ganhou. Aqui ele até perdeu, mas perdeu pouco, né? Ficou dentro do limite do razoável, mas aqui foi irracional essa perda. E você vê que foi 2 dias ruins, estragou tudo. Então tem que limitar a perda. Você vê que ele ganha, ele ganha. Tá, beleza, ele está ganhando. Agora tem que fazer o quê? Um jeito de limitar as perdas, não deixar as perdas se avolumarem, não deixar as perdas crescerem. E aí, operar menos contratos vai acabar gerando menos perdas. Tá?
Então, olha aqui, ó, se você pegar aqui as operações, que todas as vezes que ele chegou com 10 contratos, né, ele teve ganho. Não, aqui. Não foi todas as vezes que ele chegou a 10 contratos. Aqui é resultado da operação. Aqui, aquele dia chegou com 10 contratos, ele perdeu 340, 320 e 310. Dá R$970. Mais 30 contratos, dá mais R$15. Dá R$1.000 de perda aqui. Que, se não tivesse chegado a 10 contratos, teria evitado. Mas, aqui com 10 contratos, ele teve 320, 306, 290. E 270. Quer dizer, que teve mais ganho com 10 contratos do que perdas. Ah, não, mas é aqui. É aqui. Aí, ó. Comprados. Ele perdeu 320 e teve todos esses outros ganhos aqui. 370, 320, 206, ou seja, valeu a pena. No caso da venda, 340, 260, 310. 290, quer dizer que na venda ele já teve prejuízo. Somar todas as vezes que chegou em operação com 10 contratos, ele vai estar meio que empatado. Só que todas as vezes que chegou aqui em 9 contratos, ó, só uma, quer dizer, uma vez só que ele chegou aqui e teve ganho. As outras vezes todas ele perdeu, então não compensou chegar em 9 contratos. Vamos ver agora aqui, na outra ponta. De novo aqui também não compensou. Ó, se somar tudo aqui dá 450, aí desconta 280. Bom, vamos deixar os 480, que esse cancela esse, aí volta para o prejuízo. Não compensa. Somando tudo aqui não compensa, deixar chegar no 9. Então, melhor, se tivesse chegado só até nos 7 contratos, ele não ia estar perdendo tanto dinheiro como ele está perdendo aqui agora. Tá? Aí eu tenho que somar tudo isso aqui, ver se compensou ele chegar nos 9 e tal. Fazer uma matemática monstruosa para ver qual que é o melhor de operar. E assim, pessoal, dá o like e compartilha, porque esse trabalho de desenvolvimento de robô, por mais que pareça que porque eu não sei programar, tem que aprender a programar, tem que aprender análise técnica, tem que aprender e tem que estudar. Mais do que isso, você tem que calibrar o tamanho do loss e do gain. Por exemplo, um loss está de 200 pontos. Aí ele chega perto, volta, dá gain. Chega perto, volta, dá gain. Aí eu coloco 150 pontos. Ele chega, dá o loss, chega, dá o loss, chega, dá o loss. Ou seja, se eu colocar um loss menor, ele vai dar mais vezes loss. E aí o prejuízo vai ser maior. Eu coloco um loss maior, ele vacila dentro daquela oscilação dele, ele não atinge aquele loss e volta, vai dar gain. Ele não atinge aquele. Então, às vezes, eu trabalho com um payoff negativo. Por exemplo, eu ganho 19 ticks, ou seja, eu ganho R$19 e perco 44. Se você olhar o vídeo anterior que eu coloquei aqui, você vai ver isso aí. O loss é de 220 pontos e o gain é de 95. E no final do dia, dá lucro. Por quê? É mais fácil ele andar 95 pontos do que ele voltar 220. É claro, cada vez que ele volta no 220, tem que dar 3 gain para pagar esse loss. Se ele ganha 19, 2 vezes ele ganha 38, 3 vezes ele ganha 57. Então ele tem que dar 3 gain para pagar um loss. Né? Só que o robô ele tem um sistema que nem sempre ele vai ter essa perda desse valor. Vou tentar mostrar aqui para você, vamos ver. Ó, esse robô aqui, ele está rodando lá no outro computador. Então eu tive que dar um print lá e trazer ele para cá. Porque a câmera também não dá para filmar lá. Bom, olha aqui, ó, tá vendo? O ganho aqui é de 95 pontos. O loss é de 220 pontos, ou seja, ganha 19, perde 44. Depende para que lado que ele for. Aqui ele perdeu 44, mas você vai ver que aqui ele perdeu 30, aqui ele perdeu 25, aqui ele perdeu 33, aqui ele perdeu 44. Né? E no frigir dos ovos, ele está positivo ainda. Né? Como ele vai terminar o dia? Não sei. Por exemplo, essa operação que está aberta aqui agora, ela tá indo pro loss, tá quase batendo loss lá Agora, ela voltou pro negativo. Aqui tá parado porque é um print que eu tirei lá, né? Mas ela tá indo pro negativo, tá
falta pouquíssimos pontos, está no 840, falta 70 pontos. Só que se fosse menor o loss, eu tinha dado loss, eu tinha encerrado a operação. Então é isso. E esse robô aqui, ele tem sido lucrativo, mesmo ele tendo um stop loss maior do que o gain, mais que o dobro que o gain. Só que ele tem que dar 3 gain para pagar o loss, ele perdeu 44. Então, aqui ele perdeu 55, 30 mais 25, você está vendo aqui, né? Aí ele tem que ganhar 55 para perder. Ele deu 1, 2, 3, 4 vezes 19, dá 4 vezes 9, 36, deu 76 reais, ele pagou. Aqui ele perdeu 33, ganhou 19, ficou num prejuízo de 14. 14 mais 44, menos 14, menos 44, dá menos 58, ficou devendo 58 reais. Somados os custos aqui, vamos pôr 60. Aí ele ganhou 38. 60, você desconta 38, vai 22 reais. Quer dizer, falta 22 reais para ele. Então, agora, ele está perdendo, perdeu. Deu loss, essa operação aqui deu loss. Deixa eu ver quanto que ele perdeu. 37 reais, tá vendo que eu falei para você? Ó, ele não chegou nos 44 reais, perdeu 37. Quer dizer que com 2 gain, ele paga esses 37, né? Porque vai dar 38 reais de lucro. Só que, como ele operou 3 contratos, mais 1,50, vai ficar faltando 50 centavos ainda para poder pagar, porque você tem que sempre somar o custo. Olha aqui, ó. Aqui está em 6,25. Agora está em 6,50 porque essa operação fechou. Cada operação que abre e fecha é 25 centavos por contrato. Aqui, como ele está operando um contrato, é 25 centavos que, quando compra e 25 quando vende, independente de vender ou comprar primeiro. Então é isso. Esse robô aqui está em conta real, tá? Quero convidar você aqui para o meu grupo. Esse grupo aqui é no Telegram, Método Dorian Renko. O convite está aqui na tela. Vamos ver aqui, deixa eu pôr aqui na tela para você. Olha aqui, ó. Tá vendo esse QR Code aqui? Basta apontar a câmera do seu celular para ele, que ele vai te dar o link para você entrar no grupo do Telegram, tá? É claro, você tem que ter o Telegram instalado no seu celular, tá bom? Se você tem o Telegram, você entra no grupo. Agora, o grupo do Método Orion no Profit é esse outro QR Code aqui, tá bom? Aí você entra lá e acessa o nosso grupo, ok? A gente tem vários robôs rodando. Esse daqui, deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Tá. No simulador, eu tenho vários robôs rodando, como você pode ver aqui, ó. Por exemplo, esse Top Golden 11 Rencos aqui, ó, tá dando no resultado aqui, no acumulado dele, R$1.000, tá? Só que são aqui vários robôs, 11 Rencos, 20 segundos, 1 minuto e 11 Rencos. Ó, aqui, esses de 11 Rencos, aqui você pode perguntar a questão do, mas por que tantos robôs de 11 Rencos? Não é tudo igual? Não. Aqui, ó, tá vendo? 2,3, 1,2, 1,3, 1,5, 1,4, 1,5. Esse outro aqui, 1,3, 1,6, 1,5. São diferentes alvos para esses robôs. Aí, é claro, aqui a gente altera os parâmetros dele, tá vendo? E aí a gente coloca aqui target 1, target 2, target final. Então, por isso que eu tenho que ter, como eu te falei, tem que testar o quê? A amplitude dos tamanhos, né? Dos alvos, do stop, tudo, como é que funciona. Aqui hoje está tudo bom. Ó. O melhor está sendo esse de 11 Rencos aqui embaixo. Né? Aí eu quero ver se ele realmente é lucrativo. Esse aqui é aquele que eu estava mostrando? Não é. Vamos ver, relatório de performance. E aí eu venho aqui, ó, mensal. Vamos ver aqui o que vai dizer, como é que ele está no mês. Olha, ó. Tá vendo? Perdeu um monte de dinheiro, está recuperando, agora está praticamente no mês, ele está voltando para o positivo agora, né? Tá voltando para o positivo, tá, né? Aí vamos dizer aqui, ó, o dólar. Você vê que no dólar tem só esse robô praticamente aqui que está operando no dólar e está perdendo. Então, no dólar, você vê que eu já coloco pouco. Por quê? Porque dólar é triste, rapaz. É difícil ganhar dinheiro no dólar, viu? Eu não sei o que acontece. Nem o robô consegue ganhar dinheiro no dólar. Olha aí, ó, só perde. Então o que eu vou fazer com esse robô aqui? Eu vou eliminar ele. Não tem vida útil, não tem vida. Aqui, ó. Esse aqui é de 20 segundos e esse é de 11 Rencos. Aí eu quero saber, no longo do tempo, qual que é mais
lucrativo. Eu coloco o relatório de performance mensal desse aqui, relatório mensal desse aqui. O de 11 Rencos chegou a ter esse prejuízo, foi aquele dia 5 e 6 lá, né? Que aqui, esse aqui também teve prejuízo. Espera aí. Aí, ó, tá vendo? No 20 segundos, ele começou aqui indo bem no mês, né? Chegou a estar ganhando R$112, tomou uns loss aqui, chegou a estar perdendo R$166, e agora, no mês, já descontados os R$66 de custo, ele está com 180 de gain. Aqui, ó, tá vendo? 244 descontados os custos aqui. E esse daqui não, esse aqui está perdendo. Começou a recuperar aqui a partir do dia 6, ele perdeu, né? Foi o dia que ele fechou com aquele loss. A partir do dia 9, que é segunda-feira, ele começou a perder. Ó, tá indo pro gain aqui, vamos ver. Se vai pro gain, né? Tem que esperar até o final do mês. Esse aqui, eu acho que ele deve ter dado algum problema aqui, né? Aquela questão. Agora tem que diminuir a quantidade de contratos. Chega até 5 contratos, ele não aumenta para 7. Não aumenta para 10 aqui, ó. Não aumenta, então é aquela questão. Valeu, pessoal? Agora você faz o quê? Você dá um like e compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Por quê? Você compartilha, mais gente vai tomar conhecimento desse conteúdo. E a vantagem do robô é que quando você começa a operar um robô, você não precisa ter conhecimento nenhum de mercado. Você não precisa saber análise técnica, você não precisa saber programar, você não precisa saber nada. Você pega um robô pronto e põe ele para rodar. Tá? Aí é claro, vai ter muitos robôs que vão dar lucro e muitos que vão dar prejuízo. E outros que vão ficar ali no 0 a 0 e tal. A ideia do robô é ele ter uma performance boa, gradativa, no sentido dele estar sempre aumentando os gains. Ó, como eu falo, por exemplo, esse robô aqui, ó, o cara que começou a operar ele com pouco capital se deu bem, porque ele nem chegou a ir para o negativo aqui, ó. R$24 negativo não é negativo. Só que aqui ele foi dia 19, dia 20 de maio, né? E aí ele chegou a estar ganhando R$1.000. E desde o dia 20 de maio até o dia 3 dá 2 semanas, né? Só que aí ele tomou 2 dias, aí de novo aqueles dias 5 e 6. Pô, não sei o que aconteceu aqui, não sei que travada que deu. Esse dia todos os robôs aqui perderam dinheiro. Ele chegou aqui, daí dia 9 e 10 e hoje ele está dando lucro de novo. Ou seja, mesmo assim, aquele cara começou com pouco capital aqui. Esse robô, vamos ver quantos contratos máximo que ele operou? 4 contratos vendidos e máximo 4 contratos comprados. Se ele operou com máximo 4, quer dizer que ele precisa de pelo menos, só de margem aqui, no mínimo R$600 de margem. Não estou falando de loss, não. Margem. Mais um loss. Ele coloca mais uns... Aqui, se ele tivesse... Você viu, ele ficou negativo só R$24. Quer dizer, significa que se ele tivesse só R$100 R$50 de margem de loss, aí no caso, para loss, teria dado certo. Mas vamos supor que ele começou aqui com 1.000. Ele chegou a dobrar o capital. Chegou a 2.000, né? E caiu e agora estaria no lucro, ainda estaria no lucro de R$538. E aí, ó, você vê que ele começou a operar aqui, esse dia aqui. Antes aqui não tinha operação. Por quê? Porque eu liguei ele, foi colocado aqui esse dia. Até agora está sendo um robô lucrativo, né? Por mais que ele tenha tomado... Agora imagina o cara que começou aqui nesse dia 5 e 6 aqui, ó. Ele desistiu do robô, não quer rodar esse robô mais nunca, porque em 2 dias ele saiu de 1.000, vamos supor que ele começou com 1.000 e tantos reais aqui, chegou a 1.050, 241, perdeu R$800. Velho, não liga esse robô mais nunca na minha vida. E o cara que começou aqui, ele tá faceiro, tá feliz. Fala assim, poxa, mas cheguei a ganhar mais de R$1.000 e tal. E aí, como é que vai ser até o final do mês? Tem que acompanhar. Beleza, pessoal? O vídeo já ficou bem longo, meia hora de vídeo. Mas você entendeu? Dá o like, compartilha. E, como eu te falei, não precisa conhecer nada de análise técnica, nada de day trade. Tudo que você tem que aprender é programar o robô ali. Programar o robô não, né? Programar. É colocar ele para funcionar. Tá? Você vai colocar ali, seguir aqueles parâmetros, vai dar ok. Depois que ele estiver parametrizado ali, que você colocou, você pega o robô pronto, pega tudo pronto. Vai lá, insere lá no seu profit e tal, ping, 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 deu um clique. Daí, depois que ele está pronto, aqui, que nem ele está aqui, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Vai criar o robô. Depois você vê que já tem um robô criado, vem aqui, ó, só duplica a automação. Aí vamos supor que eu quero testar ele para 9 rancos. 9 rancos, aí pronto, já está.
9 ranks. Quantidade máxima da posição é 5 contratos. Você já vê aqui que eu já diminuí a quantidade de contratos, né? Vamos pôr, ok, vamos dizer que como é 9 ranks, é menor, vamos pôr 7. Mas só para, não, vou deixar 5 mesmo. 5, beleza. Salvar e sair. Olha aí, o robô está criado. O que eu precisei saber de análise técnica para fazer isso? Nada. Tá? Aí eu venho aqui e dou ok. Pronto. Aí já deu o quê? Já entrou numa operação aqui, já de cara. Mas aqui eu já não vou deixar rodar, isso aqui é só para você ver. Pronto, isso daqui. Mas aí você tem como configurar o risco. Meu objetivo de ganho é R$200. Zerar, não zerar atingir objetivos, aqui você deixa, não, se atingir R$200, para. Limite de perda, eu coloco aqui R$150 e pronto. Se eu dou o OK aqui, eu mando salvar, pronto. Se ele chegar, ganhar R$200, ele desliga. Se ele chegar, perder R$150, ele desliga, ele para de funcionar. Saída aqui nenhuma e tal, ó, tá para zerar às 16h05, entrada até às 16 horas. Coloca até para segurança aqui para zerar a posição, realizar tal, tá tudo pronto. Ó. Tá vendo? Salvei, saí e o robô tá trabalhando. E já tá ganhando dinheiro. Já ganhou 10,75 aqui, que eu acabei de criar. Viu como é fácil? Pessoal, acompanha, entra no grupo lá, vai acompanhando, coloca o robô de graça lá, eu ensino a configurar, eu ensino a colocar lá para funcionar. Tá? O robô está pronto, você não precisa programar, você não precisa de análise técnica, não precisa nada disso. E você também não precisa me pagar nada por enquanto, é tudo de graça, tudo de graça. Quando eu começar a cobrar, eu vou cobrar tipo um aluguel do robô, tá? Por enquanto é de graça, mas aí você vai pagar o quê? Um aluguel do robô. Você vai pagar o aluguel. Imagina lá que você locou um carro para fazer Uber. Você paga o aluguel do carro. O que você ganhar, o que você perder e tal, é responsabilidade sua. Tá? Mas você não vai lá na locadora do carro depois assim, é que eu fui fazer Uber, tive prejuízo, eu quero que vocês me ressarçam. Não tem essa. Você alugou o carro e é assim que vocês vão trabalhar a partir do momento que vocês tiverem um robô funcionando. Vocês vão pagar o aluguel do robô. Só. Beleza? Valeu? Até a próxima. Grande abraço.